O Planeta SPM está de volta e conversa com o jornalista esportivo Geode para falar sobre o trabalho nas mídias digitais. Se você quiser participar do programa, mande sua pergunta na página da Agência de Jornalismo e nos acompanhe pelo Instagram. Para ampliar nossa conversa, vamos chamar no Skype o jornalista Antônio Rocha Filho, mais conhecido como Toninho, professor do curso de jornalismo aqui na SPM e também desenvolve pesquisas sobre os efeitos na comunicação digital no jornalismo popular. Tudo bom, Toninho? Você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim, Vinícius. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Quais são os maiores desafios para um jornalista trabalhar no meio digital? Então, o meio digital traz muitas vantagens para o jornalismo, inicialmente, que é a facilidade de acesso à informação. Você tem uma capacidade muito grande de acessar dados que antes de você ter a internet, o crescimento da comunicação digital, você tinha que ir pessoalmente, né, fisicamente. Então, fazer uma pesquisa num banco de dados era uma coisa muito complicada, você tinha que ir lá vasculhar na mão. Com a internet, com a comunicação digital, você consegue fazer isso de uma outra maneira muito mais ágil. E pode contar também com a ajuda do público para poder produzir o seu conteúdo jornalístico. Então, você tem um lado que é muito bom. Por outro lado, você tem a urgência da publicação. Ela sempre existiu no jornalismo, você tem uma informação importante para publicar. Com a comunicação digital, a instantaneidade da internet, isso pode criar armadilhas para o jornalista. Então, você pode atropelar no processo de apuração algo que você deveria fazer, pode passar ali uma checagem que talvez você não fez direito pela urgência da publicação, pela concorrência, pela possibilidade de tomar um furo e pode cometer erros diante dessa necessidade de publicar as coisas muito rápido. Gia, quando você foi editor-chefe das mídias digitais dos canais de ESPN, você ficou responsável pelos streamings do canal e pelo On Demand, que é o Watch ESPN. Uhum. Como foi controlar, comandar tudo isso? Teve uma dificuldade? Teve, acho que tem sempre uma dificuldade técnica, né? Acho que é um desafio e foi um desafio em todos os lugares pelos quais eu passei, as questões técnicas. Quer dizer, ou você tem uma estrutura muito boa e gente muito boa te dando suporte nisso, ou vai ser um problema sempre. Acho que foi um problema grande na ESPN por um grande tempo, até porque uma série de coisas ligadas aos Estados Unidos que a gente não podia mexer e tudo mais. Mas o fato é que, assim, a produção jornalística, independentemente do meio em que você vá colocar, ela tem um rigor a ser seguido, né? Ela tem um processo a ser seguido que vai ter que ser seguido de qualquer maneira. Então, acho que assim, a gente cresceu muito na internet especificamente por conta da qualidade do conteúdo que a gente produziu, das notícias que a gente produzia, dos furos que a gente produzia, né? Eu contratei vários repórteres que eram repórteres que apuravam, que checavam, que encontravam informações que não tinha em nenhum outro lugar. E isso fez com que a gente tivesse um salto muito grande. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista das tabelas, das ferramentas e tudo mais, que são importantíssimas, acho que ficamos devendo ainda um pouco. Agora melhorou, agora teve uma mudança, um aplicativo novo e tudo mais, mas eu já tô fora. Enfim, acho que foi uma experiência muito interessante, mas para mim o que vale mais é sempre a questão jornalística mesmo. Beleza. Toninho, você trabalhou no jornal Agora São Paulo e no A Folha da Tarde. Você teve experiência no impresso. Te ajudou a desenvolver um bom trabalho nas mídias digitais, nas suas pesquisas? Vinícius, eu trabalhei em vários jornais aí, né, durante 24 anos lá nos jornais do Grupo Folha. Tive a oportunidade de cobrir Copas do Mundo, Olimpíadas. O Jean falou uma coisa importante, que é a questão do processo jornalístico, né? Independente da plataforma que você trabalhe, tem uma questão ali do processo de apuração jornalística, de edição, de conferência, de checagem das informações. E isso é em qualquer plataforma, né? Se você vai trabalhar no impresso, se você vai trabalhar no digital, se você vai trabalhar na televisão, você precisa ter um conteúdo jornalístico de qualidade. Não adianta você querer publicar em qualquer plataforma que você esteja, um conteúdo que não esteja bem apurado, que não tenha ali um processo importante de pesquisa, um processo importante de observação, um processo importante de entrevista com as fontes adequadas, de você ter uma documentação adequada para aquele tipo de matéria que você está publicando. Então, isso passa por qualquer plataforma de jornalismo que você vá atuar.
No impresso, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes jornalistas, foram muito importantes para a minha formação. Aprendi muito e desde o começo a levar muito a sério a questão da qualidade da informação, da apuração do que a gente vai publicar. Então isso vem lá desde o começo da minha carreira no impresso, lá faz tanto tempo, né, mais de 30 anos atrás, e que vem hoje para os meus trabalhos de pesquisa e pelo que a gente acompanha aí dos veículos que apostam no digital, no conteúdo digital de qualidade. Eles só vão ter relevância, só vão ter repercussão, só vão fazer coisa boa se levarem acesso a esse processo de apuração jornalística. Não adianta achar que porque está com a internet na mão, se tornar preguiçoso e achar que pode esquecer de fazer pesquisa, entrevista e da forma como tem que ser feita com seriedade. E Gia, você iniciou sua carreira você iniciou como repórter da Placar, logo em seguida foi para o IG. E como foi essa transição, que a gente já conversou sobre a outra transição, e como foi sair do impresso para a mídia digital? Foi uma mudança grande, evidentemente, né? Até porque o Toninho falava do jornal, né? E o jornal, talvez ele se assemelhe até mais à internet do que a revista, né? Uma revista mensal como era a Placar, você tem um tempo absurdo, né? Você tem um tempo muito grande para conseguir apurar, para chegar à conclusão de qual vai ser a pauta que você tem que fazer. Muitas vezes você muda a pauta porque vai ficar velha aquela pauta que você está fazendo. Então, acho que foi uma mudança brusca, porque não só eu saí do impresso para o meio digital, mas eu saí de uma revista para o meio digital, né? Então a mudança foi bem grande e ali era um meio digital que, sobretudo no começo do IG, né, que foram os primórdios do jornalismo na internet no Brasil, o IG acho que foi o primeiro portal que começou a produzir notícia para a internet, né? O UOL reproduzia todo o conteúdo da Folha de São Paulo, mas não tinha uma produção própria para a internet. E o IG tinha isso e tinha essa coisa que o Tony falou do afã, né, pelo tempo, pela velocidade, por querer ser rápido. E muitas vezes, acho que nesse processo ali, no começo do IG, a gente acabava... E aí eu falo, né, meia culpa também, quer dizer, havia um furor tão grande para publicar as coisas rápidas que eu acho que você acabava cometendo erros que eram desnecessários na época, mas foi um processo de aprendizagem espetacular. Ô Toninho, você como professor, quais são as principais competências que um jornalista precisa ter para trabalhar no meio digital, principalmente no esporte? Olha, vou falar de jornalismo, que jornalismo é no esporte, é na cultura, é na política, jornalismo é jornalismo. Então, o jornalista precisa ter visão crítica, precisa ter uma cultura geral, precisa estar muito bem informado sobre o que acontece no entorno dele, precisa desenvolver uma capacidade de duvidar das coisas, de levar a sério a checagem das informações que está fazendo, que está apurando. Então, existe um levar a sério o processo jornalístico. Ele precisa desenvolver no decorrer da preparação dele, dos estudos dele e da formação profissional, essa capacidade aí de levar a sério a apuração. Mais propriamente para o digital. Precisa dominar a tecnologia, que é uma coisa importante, porque você não vai, né, minimamente, você precisa ter ali o domínio daquilo que você vai, daquelas ferramentas que você é capaz de construir já na apuração, pensar a narrativa de forma múltipla. Não vai pensar só no textinho, você tem que pensar num vídeo junto, um podcast junto, um infográfico animado. Então, pensar em já desenvolver na tua apuração, levando a sério esse processo, até chegar nesse ponto de construir uma narrativa multimídia. Sem esquecer do que eu falo sempre para vocês, né, meus alunos aqui na faculdade, de ter um bom domínio da língua portuguesa, que é fundamental. E isso, como é que a gente junta tudo isso que eu estou falando aqui? A gente tem que ler muito, a gente tem que acompanhar noticiário, a gente tem que ler o noticiário, né? Eu falo jornal, mas é o acompanhamento de uma plataforma regular de notícias, ler muito, ler grandes autores, e aí você vai ter esse domínio desse processo, né, jornalístico, do texto, e de construir uma narrativa multimídia para ter sucesso nas redes sociais, enfim, no mundo digital. Beleza, Toninho. Muito obrigado por participar pelo Skype com a gente aqui no programa. E agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a alguns segundos voltamos com o Geode aqui no Planeta SPM para falar sobre o uso da tecnologia nas partidas de futebol.